Olá, amantes de livros, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Bookcast. Eu sou o Júlio e eu vou ser o seu guia nessa aventura pelas páginas. Eu sou Vanessa, pronta para desvendar os mistérios e as maravilhas que a gente encontra entre as linhas. E preparem-se porque hoje a gente vai explorar as origens da humanidade e a possibilidade de civilizações perdidas com a nossa herança da Atlântida do Alexander Braguin. Nossa, que tema fascinante! E logo de cara, no primeiro capítulo, o Braguini já coloca a gente, né, frente a frente com um desafio gigante, que é determinar a idade do nosso planeta. É verdade. Fala sobre como os cientistas trabalham com diferentes cronologias, o que cria, né, uma gama enorme de estimativas. Tipo, entre 1 milhão e 100 milhões de anos. Você consegue imaginar essa diferença? É uma diferença colossal. E essa incerteza já nos leva a questionar. Como a gente pode realmente entender a história humana sem saber ao certo a idade do pau quando tudo aconteceu, né? O autor nos leva a essa reflexão, mostrando como a vastidão do tempo geológico é difícil da gente compreender. E aí que a coisa fica mais interessante ainda. O Braghini argumenta que a gente não pode depender apenas de dados geológicos para desvendar a história humana. Ele traz à tona a questão dos eólitos, né? Essas ferramentas primitivas do Pedra, que no início deixaram o cientista de cabelo em pé. É verdade. Alguns achavam que eram formações naturais, outros achavam que eram obra de humanos primitivos. É incrível como a interpretação de objetos tão simples, né, pode gerar tanto debate. Totalmente. A descoberta dos eólitos provocou uma reviravolta, uma verdadeira reviravolta na comunidade científica da época. O Braghini cita até um cientista que, depois de analisar eólitos encontrados na Inglaterra, finalmente reconheceu, né, a natureza artificial deles. É como se a gente estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça gigante, né? E falando em peça de quebra-cabeça, o autor apresenta outro achado fascinante, um fóssil humano, o Homo erectus, que alguns cientistas viram como prova da existência do homem já no período terciário. Imagina só, a gente teria que reescrever a linha do tempo da evolução humana. Sim. Mas o autor nos alerta para a importância da gente analisar as descobertas com cautela, né? Como fez um cientista citado no livro. Apesar do entusiasmo em relação ao fóssil, ele reforça a necessidade de mais evidências para confirmar a real importância dele. A ciência pede rigor, né? E o Braguin demonstra isso muito bem, apresentando diferentes perspectivas sem tomar partido. E para nos guiar por essa imensidão de tempo, ele explica como os cientistas dividem a história da Terra em períodos, né? Ele se concentra na Era Quaternária e no período Pleistoceno, detalhando as fases, inferior, médio e superior, e relacionando cada uma com a evolução humana. É como se ele estivesse nos dando um mapa para navegar pela história. E o mais legal é que ele faz a gente entender a importância disso para nossa realidade. Compreender essa divisão temporal nos dá uma noção da vastidão da história humana e da evolução lenta dos primeiros humanos. É como se a gente pudesse olhar para trás e ver de onde a gente veio. E aí no segundo capítulo, Gigantes da Era Mesozoica, o Braguinho os transporta para um mundo de répteis gigantes, os dinossauros. Sim. E adivinha só, esse sugere que as lendas dos dragões foram inspiradas pela descoberta de fósseis de dinossauros. Imagina só encontrar um esqueleto enorme com dentes afiados, características que lembram as descrições de dragões. O Braghini descreve a descoberta de um esqueleto incrivelmente preservado no deserto de Gobé, na década de 1920, que parecia ter saído de Era das Lendas. As dimensões, a estrutura óssea, os dentes afiados. Era como se a mitologia tivesse ganhado vida. É demais. E o Braguin vai além, né? Explorando a presença do dragão em diversas culturas, da Europa à Ásia e até mesmo na América do Sul. Ele mostra como a figura do dragão varia entre o Oriente e o Ocidente. Como na China, onde o dragão é associado à água e visto como benevolente, em contraste com a besta feroz e cuspindo fogo do Ocidente. É incrível como um único ser mitológico pode ter tantas interpretações, né? Com certeza. E essa viagem por lendas e descobertas nos leva ao terceiro capítulo, a Aurora da Humanidade. Aqui a gente presencia um momento crucial na história. O homem deixa de apenas usar a natureza e passa a modificá-la ativamente. É o despertar da consciência e da capacidade de transformar o mundo ao redor. É como se a humanidade estivesse dando seus primeiros passos, né, aprendendo a dominar o ambiente. O Braghini explora essa jornada, mostrando como as ferramentas evoluíram de pedras rudimentares para instrumentos mais especializados. Ele cita a invenção do machado, por exemplo, e o impacto que teve na sociedade primitiva. E essa evolução material andou de mãos dadas com o desenvolvimento da mente humana, né? O autor destaca como a capacidade de pensar abstratamente e a consciência de si mesmo nos diferenciam dos outros animais. É nesse ponto que a gente percebe que a história da humanidade é também a história da nossa mente. Exatamente. E esses desenvolvimentos cognitivos, o Braghini aponta, foram a base para o surgimento da linguagem, da arte e das estruturas sociais, né? Elementos que nos definem como espécie.
No quarto capítulo, Os Pigmeus, primeiros habitantes da Terra, o Braguin nos apresenta um grupo étnico que se acredita ser um dos mais antigos da Terra, os Pigmeus. O autor descreve a baixa estatura deles e a presença em várias partes do mundo, África, Ásia, Oceania. Como que esse povo se dispersou por regiões tão distantes? É um mistério que intriga cientistas e historiadores há muito tempo. E para tentar entender essa dispersão, o Braguin nos leva a fundo na cultura pigmeu, mostrando como eles se adaptaram a diferentes ambientes. Ele usa o exemplo dos pigmeus africanos, com seu profundo conhecimento da floresta e suas técnicas de caça, para ilustrar a conexão deles com a natureza. É fascinante como diferentes povos desenvolveram formas únicas de viver em harmonia com seus ambientes. Totalmente. E o autor levanta a questão: qual a origem dos pigmeus e como se deu a migração deles? Ele apresenta diferentes teorias, desde uma origem única, seguida de migrações, até múltiplas origens independentes. E o que acha? Qual teoria te parece mais convincente? É um mistério que nos convida a pesquisar mais. É verdade. E a nossa busca pelas raízes da humanidade continua no quinto capítulo, As Raças Primitivas, Relíquias do Passado. O Braguin amplia a discussão, explorando outros grupos étnicos considerados primitivos e a possibilidade de serem remanescentes de civilizações ancestrais. Ele menciona grupos como os Ainos do Japão, os Bosquímanos da África e os aborígenes australianos, povos que preservam tradições milenares e nos conectam com um passado remoto. É como se a gente pudesse ter um vislumbre de como era a vida há milhares de anos atrás. Mas estudar esses grupos é um desafio tanto, né? O autor destaca a escassez de evidências arqueológicas e a tradição oral como principal forma de transmissão de conhecimento. É difícil comprovar cientificamente a história contada através das gerações. Sim. E ele aponta outro fator que complica a pesquisa: o impacto da colonização e da modernização nessas culturas. Fica difícil separar as tradições ancestrais das influências mais recentes. É como tentar decifrar um código secreto com letras faltando. E é aí que a nossa expedição fica ainda mais emocionante. No sexto capítulo, A Catástrofe Atlante, o Braguin nos convida a mergulhar no mistério da Atlântida. Ele parte da premissa de que a Atlântida não é só um mito, mas um lugar real que desapareceu em circunstâncias misteriosas. E você acredita na existência da Atlântida, o que te fascina nesse mistério. Para contextualizar a discussão, o Braguin recorre à história de como o relato sobre a Atlântida foi preservado pelos egípcios e recontado pelo filósofo grego Platão. Ele descreve a localização, o tamanho, a civilização avançada dessa ilha-continente. É como se a gente estivesse lendo um mapa do tesouro. E se Platão estava certo, o que teria causado a destruição da Atlântida? O Braguin explora várias teorias, desde eventos cataclísmicos como terremotos e erupções vulcânicas, até a possibilidade de um impacto de meteoro. Ele chega a mencionar a teoria de uma grande inundação, talvez provocada por uma mudança no eixo da Terra, que teria varrido a Atlântida do mapa. De arrepiar, né? Totalmente. E essa busca por respostas nos leva ao sétimo capítulo, A Busca pela Atlântida. O Braguin nos convida a acompanhar expedições e pesquisas que tentaram desvendar o paradeiro da Atlântida. É uma verdadeira caça ao tesouro com expedições em terra e no fundo do mar, buscando vestígios dessa civilização perdida. Será que um dia a gente vai encontrar provas definitivas? Aí está a grande questão. E para aumentar ainda mais o mistério, o Braguin apresenta a teoria do cientista Ernest Haeckel, que acreditava na existência de outro continente perdido, a Lemúria. Segundo Haeckel, a Lemúria teria existido no Oceano Índico, ligando a África e a Ásia, e seria o berço da humanidade. Imagina só, 2 continentes perdidos, abrigando civilizações avançadas e, quem sabe, interligadas de alguma forma. Era incrível, né? E para fortalecer a possibilidade da existência desses continentes desaparecidos, Braguin nos leva a uma viagem pela história geológica da Terra. Ele explica a teoria da deriva continental e o conceito de Gondwana. Gondwana, para quem não sabe, era um supercontinente que se fragmentou há milhões de anos, dando origem aos continentes que a gente conhece hoje. A existência de Gondwana abre um leque de possibilidades, mostrando que a Terra nem sempre teve a mesma configuração. Se Gondwana existiu, por que não a Atlântida e a Lemúria? É uma pergunta que nos instiga a pensar além dos limites do que a gente sabe. E essa exploração de terras perdidas nos leva ao 8º capítulo, o dilúvio. Realidade ou mito? O Braguin conecta a discussão sobre a Atlântida à narrativa do Grande Dilúvio, presente em várias culturas ao redor do mundo. Tanto a história da Atlântida quanto as narrativas sobre dilúvio descrevem eventos catastróficos que levaram ao desaparecimento de civilizações. Seriam esses relatos apenas mitos, ou guardariam vestígios de um evento real? O Braguin examina as evidências científicas de uma grande inundação, como formações geológicas, cânions e vales que poderiam ter sido esculpidos pela força avassaladora da água. Seriam os mitos de dilúvio baseados em uma combinação de desastres naturais que impactaram o planeta. Ele também nos apresenta a versão bíblica do dilúvio com a Arca de Noé e a salvação da humanidade e dos animais.
O Breguini compara essa narrativa com os mitos de outras culturas, mostrando as semelhanças e diferenças entre elas. É incrível como essa história ressona em diferentes partes do mundo, né? Com certeza. E essa viagem por terras inundadas e civilizações perdidas nos leva a um nono capítulo, Cataclismos no Oceano Pacífico. O autor volta suas atenções para a região do Pacífico, conhecida por sua intensa atividade geológica. O Breguin nos leva a conhecer o Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona de frequentes terremotos e erupções vulcânicas que moldou a história e as lendas da região. É como se a natureza estivesse em constante movimento, criando e destruindo ao mesmo tempo. E para ilustrar a força da natureza, ele usa um exemplo marcante. A erupção do Krakatoa, em 1883. Tsunamis devastadores, grande destruição. É de arrepiar imaginar a magnitude desse evento. E para aumentar ainda mais o mistério, o Breguin resgata a lenda do continente perdido de Mu, que, segundo alguns, teria existido no Oceano Pacífico. Mu, assim como Atlântida e Lemúria, reforça a ideia de que eventos cataclísmicos podem ter reconfigurado a Terra, engolfando civilizações e deixando para trás apenas lendas e mistérios. E já que falamos em Lemúria, no 10º capítulo, que leva o nome desse continente hipotético Lemúria, berço da humanidade, o autor nos convida a revisitar as lendas e as evidências que a cercam. Lembro da teoria de Ernest Haeckel, que via a Lemúria como uma ponte entre a África e a Ásia. Pois é. O Breguin se aprofunda nesse mistério, explorando os supostos vestígios da Lemúria, como as estátuas da Ilha de Páscoa e as ruínas submersas perto da ilha de Yonaguni, no Japão. É como se a gente estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça gigante, tentando reconstruir um passado perdido. E já que falamos em mistérios e lugares fascinantes, no 11º capítulo, a Ilha de Páscoa, o enigma do Pacífico. O autor nos transporta para essa ilha remota e enigmática, famosa por suas gigantescas estátuas de pedra, os Moai. O autor conecta a Ilha de Páscoa com a Lemúria, sugerindo que a ilha poderia ser um fragmento do continente perdido. E você, o que sabe sobre a Ilha de Páscoa? Quais mistérios te intrigam nesse lugar? O Breguin nos leva a explorar a origem dos Moai, apresentando diferentes teorias. Alguns acreditam que foram esculpidos pelos nativos Rapanui, enquanto outros defendem a conexão com uma civilização mais antiga e avançada, como essas estátuas foram transportadas e erguidas. O mistério permanece. E para aumentar a aura de enigma, o Breguin destaca a escrita Rongorongo, um sistema de glifos encontrado na Ilha de Páscoa, que até hoje não foi decifrado. Imagine só, uma linguagem escrita perdida, esperando para ser desvendada. Seria a chave para desvendar os segredos da Ilha de Páscoa. De tirar o fôlego. E a partir dessa ilha misteriosa, o Breguin nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o desenvolvimento da escrita no 12º capítulo, A Descoberta da Escrita. Ele enfatiza a importância da escrita como arco civilizatório, permitindo a preservação e a transmissão do conhecimento. A escrita é a voz que ecoa através do tempo, conectando passado, presente e futuro. E o Breguin nos surpreende ao focar sua atenção na descoberta de escritas antigas nas Américas, mais especificamente na América do Sul. Essas descobertas desafiam as visões tradicionais da história, sugerindo um passado mais complexo e interligado do que se imaginava. Ele apresenta o trabalho do pesquisador brasileiro F.A. Ramos, que estudou inscrições antigas no Brasil e encontrou similaridades com escritas de outras partes do mundo. Será que, em um passado remoto, houve contato entre civilizações de diferentes continentes? As peças do quebra-cabeça histórico começam a se encaixar. E essas descobertas nos levam ao 13º capítulo, A Civilização Pré-Histórica da América do Sul. O Breguin explora a existência de civilizações pré-históricas na América do Sul, desafiando a ideia de que o continente era habitado apenas por tribos primitivas. Ele nos apresenta ruínas impressionantes, encontradas em diferentes locais, evidências de uma história rica e complexa. O Breguin destaca, por exemplo, as ruínas de Tiahuanaco, na Bolívia, com suas estruturas de pedra maciças em entalhes complexos. A grandiosidade de Tiahuanaco sugere um nível de conhecimento arquitetônico e de engenharia que desafia as concepções tradicionais sobre os povos indígenas da região. Quem construiu Tiahuanaco? Que segredos essas ruínas guardam? O autor também nos leva ao Peru, explorando a cultura Chavin, que floresceu séculos antes do Império Inca, mostrando que a história da civilização nos Andes é muito mais antiga do que se imaginava. A arte e a iconografia Chavin são testemunhos de uma cultura rica e sofisticada. E falando em um Império Inca, no 14º capítulo, o Império do Sol, o autor nos convida a explorar essa civilização fascinante, que dominou a região dos Andes e deixou um legado cultural impressionante. O Breguin descreve o vasto território Inca, que se estendia por grande parte da Cordilheira dos Andes, e sua complexa organização política e social. Os incas eram mestres na administração, na engenharia e na agricultura, construindo um império poderoso e próspero. Ele nos leva a desvendar a mitologia e a religião inca, que giravam em torno do deus Sol, Inti. Inti era visto como a fonte da vida e da prosperidade, e os governantes incas eram considerados seus descendentes.
uma crença que conferia poder e legitimidade aos líderes. E falando em poder e grandiosidade, o Breguini descreve as realizações notáveis dos Incas na arquitetura, engenharia e agricultura. Ele cita Machu Picchu, a cidade perdida construída no alto dos Andes, como exemplo da maestria inca na construção. E não podemos esquecer da rede de estradas Inca, que se estendia por milhares de quilômetros, conectando o império e facilitando a comunicação e o transporte. Uma obra de engenharia impressionante. E é nesse ponto que chegamos ao 15º capítulo, a influência atlante na América do Sul, onde o autor apresenta sua tese central: a influência da Atlântida no desenvolvimento das civilizações sul-americanas. O Breguini defende que sobreviventes da Atlântida, fugindo da catástrofe que destruiu sua terra natal, teriam chegado à América do Sul, trazendo consigo seus conhecimentos e cultura. Uma teoria ousada, não é? Com certeza. E para sustentar sua tese, ele aponta para similaridades entre a cultura sul-americana antiga e as descrições da Atlântida, especialmente em relação à mitologia, simbolismo e arquitetura. Ele destaca, por exemplo, a presença de mitos sobre dilúvios em ambas as culturas, o culto ao Sol e a construção de pirâmides. Seriam essas apenas coincidências ou indícios de uma conexão ancestral. E o Breguini vai além, sugerindo que a Atlântida pode ter tido contato com outras civilizações antigas, como o Egito e a Mesopotâmia, o que explicaria a presença de temas e tecnologias semelhantes em diferentes partes do mundo. É fascinante pensar na possibilidade de uma rede de conexões entre civilizações antigas, tocando conhecimentos e moldando a história da humanidade. Mas essa discussão vai ficar para a próxima parte do nosso mergulho em nossa herança da Atlântida. Até lá! Retomamos então a nossa imersão em nossa herança da Atlântida. E dessa vez, vamos mergulhar de cabeça na polêmica e fascinante tese do Breguini: a influência da Atlântida na América do Sul. No capítulo 15, ele argumenta que sobreviventes da Atlântida, fugindo da catástrofe que afundou seu continente, teriam navegado até a América do Sul, trazendo seus conhecimentos, sua cultura. É uma ideia ousada que nos faz repensar a história da humanidade. O que mais me impressiona é como o Breguini sustenta essa teoria. Ele nos leva a observar as similaridades entre as culturas sul-americanas antigas, e as descrições da Atlântida, principalmente na mitologia, no simbolismo e na arquitetura. É como se ele estivesse tecendo um fio condutor entre continentes e épocas distantes. Exatamente. Ele destaca a presença de mitos sobre dilúvios em ambas as culturas, o que sugere uma possível memória coletiva de um evento catastrófico que mudou a humanidade, A veneração ao Sol, presente em várias culturas pré-colombianas, também ecoa a adoração ao astro-rei na Atlântida, descrita por Platão. É como se esses mitos fossem ecos de um passado remoto, sussurrando segredos através dos tempos. E as pirâmides? A gente encontra essas estruturas monumentais tanto na América do Sul, quanto no Egito e na Mesopotâmia. Seria mera coincidência? Ou será que a construção de pirâmides era um conhecimento compartilhado por diferentes civilizações? O Breguini nos instiga a questionar a narrativa histórica tradicional, abrindo espaço para novas interpretações e conexões surpreendentes. Que essa busca por conexões nos leva além da América do Sul. O Breguini explora a possibilidade de intercâmbio cultural entre a Atlântida e outras civilizações antigas, como o Egito e a Mesopotâmia. Afinal, a presença de temas e tecnologias semelhantes em diferentes partes do mundo sugere que, em um passado remoto, a humanidade podia estar mais conectada do que imaginamos. É como se a história da humanidade fosse um grande quebra-cabeça, com peças espalhadas por todo o globo. É realmente fascinante pensar na hipótese de uma rede de civilizações antigas interligadas, compartilhando conhecimentos e se influenciando mutuamente. Seria incrível se a gente pudesse, mapear essas conexões e entender como as diferentes culturas se moldaram ao longo do tempo. E falando em mapas e conexões, no capítulo 12, o Breguini nos leva ao Brasil, explorando a escrita pré-histórica em terras brasileiras. Ele apresenta o trabalho do pesquisador F.A. Ramos, que dedicou anos ao estudo de inscrições antigas encontradas no Brasil. E o que o Ramos descobriu é de cair o queixo. Ele encontrou similaridades entre a escrita brasileira antiga e a de outras partes do mundo, desafiando a ideia de que o continente americano estava isolado em tempos pré-colombianos. É como se o Brasil tivesse um passaporte secreto para o mundo antigo. Com certeza. E o Breguini destaca a importância da escrita como um marco civilizatório. Afinal, é a escrita que nos permite preservar e transmitir conhecimento através do tempo, A descoberta de escritas antigas no Brasil abre um novo capítulo na história do país, revelando um passado rico e ainda pouco explorado. É como se a gente estivesse desvendando um novo continente dentro do Brasil. E por falar em descobertas, no capítulo 13, o Breguini aborda a civilização pré-histórica da América do Sul, apresentando evidências de que o continente não era habitado apenas por tribos primitivas, como muitos acreditavam. Existiam civilizações complexas e sofisticadas muito antes da chegada dos europeus. Ele
Ele nos convida a explorar as ruínas de Tiwanaku na Bolívia, com suas imponentes estruturas de pedra e entalhes elaborados que desafiam as explicações tradicionais sobre as capacidades tecnológicas dos povos indígenas. Quem construiu Tiwanaku? Que segredos essas ruínas guardam? É um enigma que nos transporta para um passado repleto de mistérios. É impressionante como cada capítulo de Nossa Herança da Atlântida nos transporta para um novo cenário, revelando a diversidade e a complexidade da história da humanidade. E nossa jornada continua no capítulo 14, onde o Braghini nos apresenta o Império Inca, também conhecido como o Império do Sol. Os Incas dominaram uma vasta região da Cordilheira dos Andes, construindo um império poderoso e bem organizado, com um sistema político e social sofisticado. O Braghini nos apresenta a história dos Incas, desde suas origens míticas até a conquista espanhola. É como se a gente estivesse assistindo a um documentário épico sobre essa civilização fascinante. Ele descreve a organização social Inca, baseada num sistema de trabalho coletivo e reciprocidade, e a importância da religião, que girava em torno do deus Sol, Inti. A crença em Inti conferia legitimidade e poder aos governantes, unificando o império sob a mesma fé. É incrível como a religião podia ter um papel tão importante na estrutura social de um povo. E o Braghini também destaca as realizações notáveis dos Incas na arquitetura, engenharia e agricultura. Machu Picchu, a cidade perdida construída no alto dos Andes, é um exemplo da maestria inca na construção, com suas estruturas de pedra perfeitamente encaixadas, sem o uso de argamassa. É de tirar o fôlego imaginar a engenhosidade e a precisão dos Incas para construir algo tão grandioso. E não podemos esquecer da rede de estradas Inca, que se estende por milhares de quilômetros, conectando as diferentes regiões do império. Os Incas eram exímios engenheiros, construindo pontes, túneis, sistemas de irrigação que desafiavam as condições adversas da Cordilheira dos Andes. É como se eles tivessem dominado a arte de moldar a natureza à sua vontade. O capítulo sobre o Império Inca é um mergulho fascinante em uma civilização que, apesar de ter sido conquistada pelos espanhóis, deixou um legado cultural e histórico inegável. A história dos Incas é um lembrete da diversidade e da riqueza das culturas pré-colombianas. E essa jornada pelo passado nos leva a uma reflexão intrigante. Se a Atlântida realmente existiu, como sua influência se manifestou em outras partes do mundo? O Braghini nos convida a pensar sobre essa questão no capítulo 7, A Busca pela Atlântida, onde explora as expedições e pesquisas que tentaram desvendar o paradeiro desse continente mítico. Ele nos apresenta as diferentes teorias sobre a localização da Atlântida, desde o Mediterrâneo até o Oceano Atlântico, e as expedições que buscaram vestígios da civilização perdida em diferentes partes do mundo. A busca pela Atlântida é uma busca pela história, pela verdade, por respostas que podem mudar a nossa compreensão do passado. É como se a gente estivesse procurando uma peça que falta em um quebra-cabeça gigante. E para aumentar ainda mais o mistério, o Braghini nos apresenta a teoria de outro continente perdido, a Lemúria. Segundo o cientista Ernest Haeckel, a Lemúria teria existido no Oceano Índico, ligando a África e a Ásia, e teria sido berço da humanidade. A possibilidade de dois continentes perdidos, talvez interligados e abrigando civilizações avançadas, é fascinante, né? E nos leva a questionar os limites do nosso conhecimento sobre o passado. O Braghini nos apresenta as lendas e as evidências que sustentam a teoria da Lemúria, incluindo as estátuas da Ilha de Páscoa e as ruínas submersas perto da ilha de Yonaguni, no Japão. É como se a gente estivesse desvendando um novo mundo a cada página. Já que falamos em Ilha de Páscoa, no capítulo 11, a Ilha de Páscoa. Um enigma do Pacífico, o Braghini nos transporta para esse lugar remoto e misterioso, famoso por suas gigantescas estátuas de pedra, os Moai. A Ilha de Páscoa é um lugar que desperta a imaginação e a curiosidade. Como essas estátuas foram esculpidas, transportadas, erguidas? Que segredos a escrita Rongorongo guarda? As perguntas se multiplicam a cada nova descoberta, tornando a ilha um enigma que fascina e intriga a humanidade. É como se a ilha estivesse nos desafiando a desvendar seus segredos. E nossa jornada por Nossa Herança da Atlântida continua no capítulo 8, O Dilúvio, Realidade ou Mito, onde o Braghini conecta a discussão sobre a Atlântida com as narrativas do Grande Dilúvio, presente em diversas culturas ao redor do mundo. Ele nos convida a questionar se esses relatos são apenas mitos ou se guardam vestígios de um evento real que marcou profundamente a memória da humanidade. O Braghini examina as evidências científicas de uma grande inundação, como as formações geológicas que poderiam ter sido esculpidas por águas torrenciais. Ele também nos apresenta a versão bíblica do dilúvio, com a Arca de Noé e a salvação da humanidade e dos animais. É fascinante observar como a história do dilúvio se repete em diferentes culturas, com suas variações e adaptações, mas sempre com o mesmo tema central: a destruição e o renascimento. A narrativa do dilúvio nos leva a refletir sobre a fragilidade da vida e a força da natureza, além de nos conectar
com um passado remoto e misterioso. É como se a história da humanidade estivesse marcada por ciclos de destruição e reconstrução. E no capítulo 9, Cataclismos no Oceano Pacífico, o Braguini volta suas atenções para a região do Pacífico, conhecida por sua intensa atividade geológica e pela presença do Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona de frequentes terremotos e erupções vulcânicas. É uma região onde a força da natureza se manifesta de forma espetacular, moldando a paisagem e a história. Ele nos apresenta exemplos de eventos catastróficos que marcaram a região, como a erupção do Krakatoa em 1883, que causou tsunamis devastadores e provocou grande destruição. A fúria da natureza é um lembrete da nossa vulnerabilidade e da necessidade de respeitar o poder do planeta. É como se a Terra estivesse nos lembrando de que somos apenas hóspedes nesse planeta. O Braguini também nos convida a revisitar a lenda do continente perdido de Mu, que, segundo alguns, teria existido no Oceano Pacífico e que teria sido destruído por uma catástrofe natural. Mu se junta à Atlântida e a Lemúria na galeria de continentes perdidos, alimentando a imaginação e a curiosidade da humanidade. É como se o Oceano Pacífico escondesse segredos ancestrais sob suas ondas. E a nossa aventura pelos mistérios da Atlântida nos leva, no capítulo 10, a revisitar a Lemúria, esse continente hipotético que teria existido no Oceano Índico, ligando a África e a Ásia. O Braguini nos apresenta as lendas, os mitos e as supostas evidências que sustentam essa teoria. É como se a gente estivesse mergulhando em um mar de mistérios, buscando pistas de um passado esquecido. Ele compara os mitos sobre a Lemúria com os de outras culturas, encontrando similaridades que sugerem uma possível conexão entre esses povos. A busca pela Lemúria é uma busca pelas origens da humanidade, por um passado remoto e ainda pouco compreendido. É como se a gente estivesse tentando recompor as peças de um quebra-cabeças gigante, buscando entender de onde viemos e para onde vamos. E o capítulo 10 nos reserva uma surpresa. O Braguini apresenta a teoria das raças raízes. Uma ideia fascinante que sugere que a humanidade evoluiu através de uma série de raças distintas, cada uma com suas características e habilidades próprias. É como se a gente estivesse explorando diferentes ramos da árvore genealógica da humanidade, buscando entender a diversidade da nossa espécie. Segundo essa teoria, a Lemúria teria sido o lar da terceira raça raiz, uma raça de gigantes dotados de poderes mentais avançados. As raças raízes são um conceito intrigante que nos convida a repensar a evolução da humanidade e a considerar a possibilidade que a nossa história seja muito mais antiga e complexa do que a gente imagina. É como se a gente estivesse abrindo uma nova porta para o passado, revelando um mundo de possibilidades. E aqui estamos nós na última parte da nossa imersão em nossa herança da Atlântida. Prontos para desvendar os últimos enigmas dessa jornada fascinante pelo passado da humanidade com Alexandre Braguini. Com certeza. E para fechar com chave de ouro, vamos voltar lá no capítulo 12, a descoberta da escrita, onde o Braguini explora um tema que é a base da nossa comunicação e da preservação da história. A escrita, né? É como uma ponte que conecta gerações, transmitindo conhecimento, ideias através dos tempos. E o que me tirou de boca aberta foi a atenção que o Braguini dá à descoberta de escritas antigas nas Américas, principalmente na América do Sul. É mesmo. Essas descobertas, elas nos obrigam a rever as visões tradicionais da história, né? Apontando para um passado muito mais rico e interligado do que imaginávamos. Lembra do trabalho do pesquisador brasileiro F. Ramos, que a gente comentou na parte anterior? Ele dedicou anos decifrando inscrições antigas encontradas no Brasil. Sim. E o mais incrível é que ele descobriu similaridades entre a escrita brasileira antiga, né, e a de outras partes do mundo, como o Egito e a Fenícia. Quem diria que o Brasil teria uma conexão tão antiga com civilizações tão distantes? É de explodir a cabeça. Essa hipótese abre um leque de possibilidades e nos faz questionar o papel do Brasil e da América do Sul no cenário mundial em tempos pré-colombianos. Talvez a gente tenha muito mais história para desvendar do que imaginávamos. E essa descoberta nos leva direto para o capítulo 13, a civilização pré-histórica da América do Sul, onde o Braguini desmonta a ideia de que a América do Sul é habitada apenas por tribos primitivas. Ele apresenta provas contundentes de que civilizações complexas, sofisticadas, existiam por aqui muito antes da chegada dos europeus. É verdade. Ele nos transporta para as ruínas de Tiahuanaco, na Bolívia, com suas estruturas de pedras gigantescas e entalhes complexos que desafiam tudo que se acreditava sobre as capacidades tecnológicas, né, dos povos indígenas. Tiahuanaco é um mistério que nos convida a repensar a história da América do Sul. E não podemos esquecer a cultura Chavin, no Peru, né, que floresceu séculos antes do Império Inca. A arte Chavin, com seu simbolismo rico, nos conecta com a cosmovisão, a espiritualidade dos povos antigos. É como se a gente pudesse sentir a energia e as crenças daqueles que vieram antes de nós. E por falar em Império Inca, chegamos ao capítulo 14, onde o Braguini nos presenteia com um mergulho profundo nessa civilização que dominou a região dos Andes. Ele descreve a história, a organização social, a religião, as realizações incríveis, né, desse povo. Os Incas, né? Eram administradores, engenheiros, agricultores excepcionais, construindo um império poderoso e próspero. O Braguini destaca o deus Sol Inti como figura central da cultura inca.
E descreve cerimônias, os rituais que marcavam a vida religiosa do povo. É como se a gente pudesse ouvir os ecos dessas cerimônias e sentir a presença de Inti no coração dos Anis. E Machu Picchu, né? A cidade perdida construída no topo das montanhas. É a prova da maestria inca na arquitetura e na engenharia. Aqueles blocos de pedra perfeitamente encaixados, sem uso de argamassa, são de cheirar o fôlego. É uma obra-prima que transcende o tempo. Sem dúvida. E a rede de estradas Inca, que se estendia por milhares de quilômetros, conectando todo o império, mostra a genialidade deles como engenheiros. Eles construíram pontes, túneis, sistemas de irrigação que desafiavam as condições extremas da Cordilheira dos Andes. É a prova de que a determinação humana pode superar qualquer obstáculo. O capítulo sobre o Império Inca é uma viagem no tempo, né? Uma oportunidade de conhecer uma civilização rica em cultura, história e conhecimento. A história dos Incas nos inspira e nos convida a aprender com o passado, valorizando a diversidade cultural e o legado dos povos antigos. E assim chegamos ao fim da nossa exploração de Nossa Herança da Atlântida, de Alexandre Braghini. Mas a jornada não termina aqui. O livro nos deixa com uma série de perguntas, reflexões sobre a história da humanidade, as civilizações perdidas e os mistérios que ainda nos desafiam. O Braghini nos instiga a questionar as verdades absolutas, a buscar novas evidências e a reavaliar o passado. A busca pela Atlântida, pela Lemúria, por Mu e por outras civilizações perdidas é, no fundo, uma busca pela nossa própria história, pela compreensão de quem somos e de onde viemos. E mais importante é que essa busca nos leva a ampliar os horizontes do conhecimento, a valorizar a diversidade cultural e a reconhecer a riqueza da história da humanidade. Nossa Herança da Atlântida é um convite à reflexão, à pesquisa e à descoberta. E você está pronto para desvendar os mistérios do passado e embarcar nessa aventura. Esperamos que sim. E agradecemos sua companhia nessa imersão no mundo das civilizações perdidas e das origens da humanidade. Até a próxima.